Olá, ouvintes da Habla FM, seguidores do nosso hub de conteúdo. Hoje estou aqui num dia super especial, que é quando estamos gravando o episódio 0 de um novo podcast, o Conecta Mentes Podcast. Um podcast que vai trazer muitas informações sobre saúde mental, sobre diversidade, sobre inclusão. Com muita honra, eu fui convidada para ser a host desses primeiros episódios com as idealizadoras da Conecta Mentes, Catarina. Deixa eu colar só o sobrenome aqui, que é um sobrenome italianíssimo. A Catarina Pierno Dionello. Olha, gente, que sobrenome lindo. Ela é psicopedagoga. E a Priscila Martins Matos, que é psicóloga. Ambas são sócias da Conecta Mentes Instituto de Referência. Então é um prazer e uma honra estar aqui. Obrigada pela confiança que vocês depositaram em mim e no Habla FM para a gente poder co-criar esse novo podcast que eu tenho certeza vai ser o divisor de águas na vida de muitas pessoas que precisam de informações, que querem se sentir parte de algo e que às vezes estão em dúvida com relação a, inclusive, assim, se tem algum transtorno, algum espectro, alguma coisa. Tenho certeza que o podcast Conecta Mentes vai trazer muitas informações que serão divisor de águas. Priscila, bem-vinda. Catarina, bem-vinda. Para começar, eu quero começar de pergunta já, porque comigo é assim. Já começo de pergunta. Como começou a clínica Conecta Mentes? Catarina, você pode responder? Qual foi o início de tudo? Marco zero. Marco zero da Conecta Mentes foi... a Priscila começou a trabalhar... Eu e a Priscila começamos a trabalhar no mesmo espaço, um espaço de sublocação, de salas. E aí, nós trocávamos muita informação entre pacientes, estudávamos juntas. E, nesse momento, nós tivemos ali o insight de ter uma clínica de referência, de acolhimento, de ter profissionais qualificados. Nós tínhamos valores muito parecidos, né? Nós temos valores muito parecidos. Como pessoas que gostam de estudar, como família. Então, nós nos identificávamos muito. E aí, nesse momento, surge a Conecta Mentes. Primeiro na cabeça de vocês. Primeiro na nossa cabeça. Depois nós buscamos alguém que nos ajudasse a transformar. E foi uma clínica que foi... sonhada, idealizada, junto com a nossa família, os nossos filhos brincando e nós duas e maridos estudando e estruturando todo o processo. E hoje, se você pudesse dizer assim, qual é a missão da Conecta Mentes? O que você poderia dizer para a gente, Catarina? A nossa missão é tentar levar o diagnóstico, tratamento, acolhimento de forma assertiva. Então, acho que a nossa maior preocupação é levar, de fato, qualidade de vida para cada pessoa que por ali passa. Em Priscila, vocês fazem um trabalho bem interessante, que é um trabalho interdisciplinar. Você pode dizer para a gente, assim, o que a Conecta Mente, quais os serviços que prestam e por que interdisciplinar? Qual que é o diferencial da Conecta Mentes? Então, como a Catarina comentou, né, eu acho que desde antes de surgir a Conecta Mentes, a gente já tinha essa integração, que é isso que é o interdisciplinar, é quando dois profissionais estão juntos e se conversam e se comunicam, né, buscando o mesmo propósito para o paciente. Né? E quando a gente idealizou a clínica, era nesse sentido, de levar um tratamento de qualidade, mas com acolhimento, num espaço que tivesse essa
interação, Uhum. né? Então, o que a gente buscou? Trazer profissionais para que possam, né, compor ali profissionais que se conversem, né? Isso é o interdisciplinar, né? Profissionais que estão dentro do mesmo espaço, de áreas diferentes, já começa por nós, né? Uhum. Eu sou psicóloga, ela é psicopedagoga, e a gente trocava, né? Pacientes em comum, conversava, e a gente viu o quanto isso é rico no tratamento, né? E como isso faz diferença no acompanhamento. É isso que eu ia perguntar, Catarina, como que você vê para o paciente essa abordagem do interdisciplinar? Por que é tão importante? Eu tenho uma visão, assim, né? Porque quando você se especializa às vezes numa ponta. E aí, ter essa visão do interdisciplinar é muito importante. Mas eu quero ouvir de você, assim, o que você me diz? Então, a minha idealização no interdisciplinar é muito por conta da necessidade de falar a mesma língua. E a gente tinha uma dificuldade quando a gente trabalha numa sala sozinho, num espaço sozinho, a gente tem muita dificuldade de falar com os outros profissionais que atendem essa pessoa. E aí, às vezes, os caminhos acabam sendo diferentes, a gente não consegue integrar o ser humano, né? Então, por exemplo, eu trabalho dentro da pedagogia, a Priscila trabalha dentro da psicologia, o psiquiatra trabalha dentro da psiquiatria com a medicação. Se nós não conseguirmos integrar o ser humano, a gente não consegue juntar as partes, né? Porque a gente trabalha áreas distintas e a gente precisa entender que a gente está falando de um mesmo ser humano. O ser humano é integral. E hoje vocês oferecem o que lá, Priscila? A psicopedagogia, a psicologia, que mais? Então, nós temos, desculpa, dentro da psicologia a gente tem, né, profissionais que trabalham com públicos e abordagens em linhas diferentes, né? Tem psiquiatras, tem fonoaudiólogo, tem mentoria também, para trabalhar com alguns grupos específicos. A gente trabalha com crianças com altas habilidades. Tem os serviços, né? Tem Uhum. as avaliações também, né, Catarina? Que tipos de avaliações são? Que a gente vai ter um momento, eu imagino que um episódio que a gente vai falar só sobre isso. Mas quais são as avaliações que vocês oferecem A lá? gente faz desde a avaliação psicopedagógica, a avaliação neuropsicológica, a avaliação neurológica pré-cirúrgica. A gente faz avaliação para pessoas idosas, para demência, a avaliação pro TDAH, a avaliação para o autismo. Então, as avaliações, elas são diversas, não é? Então, a avaliação completa é a avaliação multidisciplinar, mas muitas vezes a gente tem pedidos de médicos específicos que eles querem uma avaliação específica. E aí nós, numa conversa com este médico, traçamos uma avaliação diferenciada. Então, uma diferença da Conectamentes é essa avaliação que ela é diferenciada. Nós, por exemplo, o psicólogo, ele realiza a testagem e, normalmente, o primeiro contato do paciente não é com o psicólogo, para evitar a contaminação da pessoa já achar que eu tenho TDAH, eu sou autista. Fica sugestionado. Fica sugestionado. Então, normalmente, ele é acolhido por um outro profissional, que normalmente sou eu que faço. E aí, eles fazem a testagem, depois nós sentamos e fazemos o raciocínio clínico entre o psicólogo, o neuropsicólogo, a psicopedagoga, o psiquiatra. E aí é feito o raciocínio clínico e aí a gente chega à resposta em si. E por que instituto de referência? Porque poderia ser clínica, poderia ser, sei lá, várias coisas, mas é instituto de referência. Então, o nome do instituto tornou-se o instituto de referência, porque assim, eu e a Priscila sempre gostamos muito de estudar, isso está na nossa trajetória desde jovens.
E o grupo que nós temos ali é um grupo que está sempre estudando. Então, a gente está produzindo livros, a gente está discutindo casos, e aí nós queríamos ter um instituto de referência em estudo, em capacidade do que tem de melhor, de atualização, de buscar sempre o que a gente tem de mais novo no mercado para ofertar para essa família, para essa criança, para esse idoso. Ô, Priscila, hoje vocês atendem em Curitiba? Sim. Como que as pessoas podem saber mais sobre a Conecta Mentes? Como que elas podem marcar consulta? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então, nós temos o atendimento à clínica, né? O espaço físico da clínica é em Curitiba, na região do Batel. Pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, né? Tem o WhatsApp específico da clínica, tem o nosso Instagram, né? Que é @conectamentes, tem o site. Se procurar no Google também vai encontrar a clínica. Inclusive, certo? vai encontrar as avaliações de quem passou pelo processo. Importante. Isso é muito importante. Né? Ô, Priscila. E a gente faz também, às vezes as pessoas ficam, só de Curitiba? Não, a gente também hoje trabalha com atendimento, vários dos nossos profissionais fazem atendimento online, a própria avaliação hoje pode ser feita online, então mesmo estando em Curitiba, nós conseguimos atender pessoas de várias regiões. De várias regiões, ouviram aí, né, gente? Ô, Priscila, a gente tá falando aqui, hoje, esse episódio é episódio 0, como eu falei, pra gente se conhecer, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a clínica, sobre vocês. Então, a Catarina falou que vocês são bastante estudiosas. Eu acho que as pessoas querem saber quem é a Priscila Matos. Quais são, você é psicóloga, mas o que mais você já fez, né, em termos de especializações? Catarina, a mesma coisa para você. Priscila, pode falar. Então, vamos lá. Eu sou a Priscila, sou formada em psicologia, primeiramente, né? Sempre trabalhei com a clínica desde a minha formação. Sempre tive uma paixão pelo público infantil, desde o início. Mas atendo todos os públicos, né? Fui conhecendo, trabalhei com criança, adolescente, adulto. Fiz a primeira especialização em terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem que eu atendo, né, na clínica. Depois eu fiz uma outra especialização específica de infância e adolescência, né, para conseguir atender esse público específico no consultório. Hoje eu dou supervisão nessa área. Já trabalhei com psicologia hospitalar, né? E atualmente tenho estudado dentro da clínica na avaliação, já fiz formação em avaliação psicológica. Ou seja, conhecimento é que não falta. E você, Catarina? Eu acho que a Priscila esqueceu de falar de uma coisa que é importante. Ela é mãe. Só falei da profissional, né? Ela só falou do profissional, mas ela é mãe. E acho que eu sempre brinco que isso nos transforma, né? Durante a formação dentro da psicologia, da psicopedagogia. Isso é transformador, né? Eu acho que é um movimento, existe um pré e um pós. Com certeza. Né? Acho que dentro do que a Catarina falou, né? Claro, eu sou mãe, o que vai levando a trajetória da gente, né? Então, depois que eu me tornei mãe e a gente foi trabalhar juntas, e eu passei por esse processo de avaliação com os meus filhos. Né? E eles sendo avaliados me trouxe um outro contexto, uma outra realidade, que fez eu buscar outro tipo de estudo, onde eu fui entrando nessa área da neurodiversidade, né? Eu tenho 2 filhos que têm o diagnóstico de altas habilidades. E fui estudar mais sobre isso daí também. Você vê como influencia, né? E você, Catarina? Então, eu acho que Catarina, primeira coisa, acho que é a minha primeira paixão. Eu sou professora, eu gosto muito de dar aula. Depois eu sou bióloga, sou psicopedagoga, sou analista do comportamento, especialista em distúrbios e dificuldades do aprendizado e sou formada em transtornos do neurodesenvolvimento. Então, acho que temos uma trajetória grande por aí. Sempre busquei muito o processo de inclusão. Então, há 20 anos eu trabalho com o processo de inclusão. E
eu sou mãe e há 7 anos eu sou mãe de uma criança atípica, uma criança autista. E aí esse processo de inclusão se intensificou muito, né? Porque aí eu precisei agora entender que o mundo precisava estar preparado para ele, né? Então, agora a inclusão é no mercado de trabalho, é na faculdade, assim, eu acho que foi formando a Catarina que é hoje. Se sentiram aí, né, gente? Quanta coisa vem pela frente, quantas informações, quanto conteúdo de profissionais, de pessoas que têm conhecimento teórico, prático e vivência do que vão falar, que eu acho que isso é de extrema importância quando a gente vai criar conteúdo, é ter mesmo essa vivência e trazer em alguns momentos, por que não, convidados, pessoas que também atuam na clínica. Sim. Dito isso, eu te pergunto, Catarina, o que as pessoas, para finalizar esse episódio, podem esperar do Conectamente Podcast? Elas podem esperar conteúdo de qualidade, referência. Eu acho que elas podem esperar sempre a inovação. Nós buscamos sempre o que tem de mais novo, né? Então, acho que é referência à inovação e a qualidade na saúde mental. É muita informação, porque eu acho que às vezes as pessoas são muito carentes de informações confiáveis, né? Aquela curadoria das informações, porque a gente está hoje vivendo num momento de muitas informações, mas assim, até que ponto essas informações são confiáveis? Eu acho que eu particularmente, não só como host, mas como ouvinte que sou dos podcasts que eu também ajudo a produzir e transmitir no Habla, eu percebo essa coisa da curadoria mesmo do conteúdo, de não trazer qualquer coisa, de não trazer qualquer convidado, essa coisa. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão se inspirar muito ainda com o podcast Conecta Mentes. Hoje foi só um tira-gosto para vocês, uma degustação, episódio 0, onde tudo começou, o podcast Conecta Mentes. E no próximo episódio, a gente já vai começar com conteúdo, a gente vai falar sobre avaliação. A gente já deu ali um gostinho, a Catarina já falou, sobre avaliação neuropsicológica. Por que ela é tão importante na vida de tanta gente e que as pessoas devem prestar atenção. A gente vai ter o próximo episódio focado nisso, então não perde. Próximo episódio, podcast Conecta Mentes.